Olá, amigos do Sentir, estamos aqui para mais um vídeo para as nossas reflexões acerca do homem e a temática do nosso trabalho hoje será sobre como que a gente pode fazer para viver a Páscoa todos os dias em nossas famílias, né? Acho que e aqui também tentando responder algumas questões que nos trazem, como que a gente faz para poder conversar em família, ter as nossas reuniões, ter as nossas reflexões para que a gente possa crescer, né, lançar os frutos dentro dos nossos lares, para que a nossa vida não fique aleatória, que as coisas que vão acontecendo sejam vividas somente depois do que, sei lá, que um desastre acontece. Como que a gente pode fazer para estar tirando um tempinho da nossa semana para a gente estar assim, junto, né? Hoje eu reuni o Estado Maior aqui, está aqui a Ângela, está aqui a Bianca, está aqui a Helena, né? E é uma das coisas que costumeiramente a gente gosta de fazer, sentar para estar discutindo as coisas que, né, a gente viveu ao longo da semana, as ideias que a gente teve, algum estudo que alguém esteja fazendo que gostaria de estar dividindo, e como que todas essas coisas, né, podem estar contribuindo para a nossa vida familiar, né? Então, nossa vida de oração, nossa vida de estudo, nossas atividades domésticas aqui, então a gente sempre tenta estar fazendo tudo junto. E sobretudo porque hoje, domingo da ressurreição de nosso Senhor, domingo de Páscoa, né, a gente que veio de um trido falando, vivendo muito esse Cristo que vence as insídias do demônio, nos tirando da escravidão do demônio, né? Assim, ó bendita cruz de Jesus, né? Que nos valeu a salvação, que nos valeu a redenção. E agora a gente nessa Páscoa, né? Nessa ressurreição de Cristo vence a morte, vivendo aí o prêmio, né? Nessa missão última, né? Filho de Deus que se faz carne, habita entre nós e está aí para nossa salvação e redenção. E é óbvio, né, gente? Estamos no finalzinho do domingo e ocorreu para nós enquanto família. Como que a gente pode fazer para que a Páscoa se atualize todos os dias no nosso lar, não somente uma vez por ano, mas como que a gente poderia fazer para que todos os dias essa Páscoa se realizasse? Então, acho que é óbvio que acho que o nosso ponto de reflexão é sempre em cima, né? Acho que das dificuldades que nós temos na vida, né? Nos sofrimentos que nós temos no nosso dia a dia, desde as coisas simples, né? Quando a gente tem que acordar cedo e a gente está cansado, quando a gente está adoecido, precisa ir para a luta, né? Para a lida, né? Quando a gente precisa viver e se lançar diante das dificuldades das nossas famílias, como que a gente pode fazer para viver sim a nossa paixão, o nosso sofrimento, e às vezes precisar morrer o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né? Vivermos essa doação para dentro de casa, para que a gente possa fazer ressuscitar aquilo que é o mais importante, né? Então seria mais ou menos para as nossas famílias a proposta de a gente viver sempre, né, esse mistério pascal, né? E como o que não nos falta na nossa vida são as nossas dificuldades, né? São os sofrimentos, são as nossas agonias, né? Todo mundo tem uma dificuldade aí para contar, para dividir. E como que a gente pode converter, né, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dificuldades, né, em alegria, né, em adubo, né, em território fértil para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Então, está lançada aí uma breve reflexão em família para. Todos os dias a gente sempre tem um sofrimento e a gente geralmente acaba dando sempre um peso muito maior para o que a realidade nos convoca todos os dias, né? Então o que o Roberto está dizendo assim, como viver essa Páscoa diariamente, cotidianamente, nos pequenos afazeres que a nossa vida nos convoca, né? Então assim, dentro da maternidade, seja um filho doente, seja acordar mais cedo, seja ter uma rotina um pouco mais cansativa. Esses são os nossos leões diários, né? E que a gente pode muito bem viver isso sem um lamento, sem um reclame,
que a gente também costuma fazer cotidianamente, né? Dar um peso maior às coisas que são triviais, né? Que somente uma criança ainda não entendeu que algumas coisas vão ser difíceis na vida. A Bianca já é uma adolescente, ela já encontra as dificuldades pertinentes à idade dela, obviamente. Ela já começa a entender que vão haver sofrimentos que são inevitáveis. E isso aqui é a nossa rotina, praticamente todos os dias. Todas as noites a gente senta para jantarmos juntos e a gente fala sobre os acontecimentos que são importantes ou relevantes ou marcantes, para que a gente ajude a direcioná-las, né? Tanto a Helena quanto a Bianca, que hoje já conhece um pouco mais dos enredos, né, que a vida propõe, e dando balizas para que isso não entre numa esfera de um sofrimento que as pessoas ela não dê conta de suportar. Aprender a gerenciar as dores do cotidiano. Isso é viver a Páscoa, né? É certo que sim. Minha filha, o que você tem para dizer aí? Verdade, gente. Verdade. Concordo em partes. Concordo em parte. Qualquer outra parte. A outra parte eu também concordo. Tá, gente, eu como pai estava falando aqui, direcionado a vocês, agora fazer um breve comentário com a minha família. E assim, gente, estava tendo em Santo Tomás, né? Santo Tomás define o amor como um desejo profundo de imortalidade do ser amado. Isso pode parecer complicado, mas acho que define muito, né? Uma coisa dentro de nós, quando a gente ama, quando a gente olha, nós, enquanto pais, olhando para vocês enquanto filho, eu, enquanto esposo, olho para você, Ângela, minha esposa. E quando a gente tem essa ideia, né, de que nós amamos, é porque existe na nossa alma, né, existe na nossa inteligência, não é privada de perceber que o bem que eu quero para mim enquanto pai, enquanto esposo, é inevitavelmente esse mesmo bem multiplicado para todas vocês. É isso que Santo Tomás acaba definindo como amor, porque é uma experiência que a gente tem, claro, talvez eu não vale o prato que como, não funciona aqui como exemplo, porque sei os pecados que comer. E todo o amor carrega um pouco essa imperfeição, né? As nossas agonias, os nossos sofrimentos, os nossos medos fazem com que a gente aprenda a não amar direito, mas a gente não é privado de perceber que aquilo que a gente quer é a imortalidade do outro, né? A gente quer alcançar o céu e quer que o outro alcance esse céu também e que a gente juntos possa viver, né, nessa eternidade junto do coração de Jesus. Por que estou falando isso? Parece que isso tem a ver com sofrimento. Tem a ver tudo, porque em cada dificuldade que a gente tem, cada sofrimento que a gente passa, né, cada vontade, às vezes, que a gente tem de chutar o balde, sei lá, estudo, escola. Escola tem sido um grande campo de batalha para a Bianca, né? Assim, não no sentido que ela está mal na escola, a gente não é isso, mas é porque é uma pessoa consciente das ideologias, das dificuldades que existem dentro do contexto escolar. Né? Eu e Ângela, dentro da nossa labuta enquanto pai e mãe também, que não nos falta são as dificuldades, né? Algumas delas divididas com vocês que nos acompanham. Mas dentro da nossa casa, antes de qualquer coisa que a gente faça fora daqui, né? Como é importante a gente ter essa paciência um com os outros, porque o importante não é o sofrimento em si. O importante é o pelo que nós estamos sofrendo. Quando eu acordo cansado e preciso de uma motivação para ir trabalhar, quando a gente tem alguma questão dentro de casa que a gente precisa resolver, que a gente vê que o sofrimento está ali, tem duas possibilidades que a gente vive. A primeira é querer chutar o sofrimento fora, porque eu não estou me aguentando com o sofrimento, e nesse querer chutar o sofrimento,
Eu acabo chutando as filhas, acabo chutando a esposa. E isso não é bom. Outro caminho é quando eu digo, eu aceito o sofrimento, porque por trás desse sofrimento, né, existe uma razão pelo meu sofrimento, que é, por incrível que pareça, aquilo que São Tomás vem revelar para nós, né, vem intuir para nós, que é o desejo de imortalidade do outro. E se para o bem de vocês, para o crescimento de vocês, eu precisar, né, absorver para mim o sofrimento, parece que o sofrimento ele fica mais ameno. A gente começa a ter um domínio melhor sobre os nossos impulsos, sobre as nossas paixões, porque os sofrimentos que recaem sobre mim, né, ele tem uma razão de ser. Então, esses são pequeniníssimas intuições, mas que acho que se cada um de nós conseguir um pouquinho viver isso, eu acho que a gente contribui para a nossa família. Eu acho que isso tudo tem a ver muito com o sentido da Páscoa, porque é o que Cristo fez conosco. Ele desejou profundamente, né? Ele nos amou e parece-me que Ele deseja muito a nossa imortalidade, a nossa eternidade junto dEle, e Ele tomou para si todas as dores. Acho que isso é viver a Páscoa todos os dias. Vai ser fácil? Não, não é fácil. Mas quando nós lembramos que o problema não é o sofrimento em si, se a gente fica preso no sofrimento em si, a gente vai querer chutar o sofrimento e vamos, ao invés de amarmos uns aos outros, a gente vai chutarmos uns aos outros. Né? Então nós vamos acolher o sofrimento, tentar fazer a nossa parte de tomar para nós, assumir a nossa carne, né? Desejando o bem imortal, o bem para o outro, de maneira decisiva. Tá bom? Pode ser. Deu para entender? Gente, é isso aí, tá bom? É uma breve reflexão, a gente se vê no próximo momento. Vamos comer ovo! Ah, é, você quer desejar Páscoa, Feliz Páscoa, né? Fala, Feliz Páscoa, pessoal. Feliz Páscoa! Tá bom. Falei pouco, né, gente? Ah, sim.